Tarcísio Meira foi muito mais do que um rosto bonito na tela. Foi um dos maiores atores da dramaturgia brasileira, um galã. Eu não sou um galã, eu sou um ator, pombo. Que atravessou gerações, transformando novelas, filmes e peças de teatro em verdadeiros eventos culturais. Infância e infância de príncipe. Tarcísio Pereira de Magalhães. Nasceu em São Paulo, no dia 5 de outubro de 1935, em uma família de classe média alta, com forte apego à cultura e à política. Desde criança, ele conviveu com um ambiente de boa leitura, boa música e, acima de tudo, com um forte senso de disciplina, algo que marcaria toda a sua carreira. Na época, ninguém pensava que ele se tornaria ator. Na verdade, ele próprio sonhava com algo bem diferente: ser diplomata. Em 1957, tentou entrar no prestigiado Instituto Rio Branco, porta de entrada para a carreira diplomática no Brasil, mas foi reprovado na primeira prova. Em vez de insistir, tomou um caminho que, coincidentemente, mudaria a história da TV brasileira. Decidiu colocar esse talento de expressão e memória no mundo das artes. Primeiros passos no teatro e na TV. A estreia de Tarcísio Meira como ator ocorreu no teatro em 1957, com a peça A Hora Marcada, dirigida por Jean-Pierre Grenier. Foi ali que ele descobriu o gosto pelas falas longas, pelo texto, pela disciplina de memorizar páginas e páginas de diálogo, algo que mais tarde ele brincaria ser sua superpotência. Em 1959, estreou na televisão com o teleteatro Noites Brancas, na TV Tupi, interpretando um dos protagonistas. Essa fase foi importante porque combinava teatro ao vivo com a agilidade exigida pela TV, em tempos em que o Brasil ainda estava descobrindo o que era novela. Mas o verdadeiro salto veio em 1963, com 2.499. Ocupado, a primeira telenovela diária da televisão brasileira, gravada e exibida na TV Excelsior. Tarcísio Meira foi o galã da trama, ao lado de Glória Menezes, que na vida real já era sua esposa, e que se tornaria a parceria artística mais duradoura do Brasil. A novela, escrita pelo argentino Alberto Migré, foi um fenômeno de audiência e marcou o início da era das novelas diárias, com produções que se repetiam de segunda a sábado, criando hábitos de consumo em família. A dupla eterna, Tarcísio e Glória. Se alguém hoje fala em casal eterno da TV, Tarcísio Meira e Glória Menezes são praticamente o primeiro nome que vem à mente. Eles se conheceram em 1958, durante as gravações de um teleteatro, e se casaram em 1962, depois de um rápido namoro. Daí em diante, fizeram história juntos em mais de uma dezena de novelas, séries e peças, sendo a própria história de amor que viviam off-screen uma das maiores curiosidades sobre a dupla. Curiosidade: por muitos anos, Tarcísio e Glória protagonizaram novelas em que viviam antagonistas, rivais ou até casais infelizes, enquanto na vida real o casamento era exemplar. Isso causava um efeito estranho no público. Muita gente torcia para que eles dessem certo na trama, sem perceber que fora da TV, o romance era o mesmo há décadas. Outra curiosidade: apesar de todos os rumores que cercam famílias ligadas ao mundo do espetáculo, Tarcísio e Glória tinham uma relação pública de extremo respeito e parceria. Em entrevistas, ele costumava dizer que o casamento funcionava porque a gente escolheu ser casal e não só estrelas da TV, a era das novelas diárias e a Globo. Depois de se consagrar na TV Excelsior, Tarcísio Meira se transferiu com Glória Menezes para a Rede Globo na virada dos anos 1960. Lá, eles estrearam em Sangue e Areia, novela de 1969, marcando o início de uma relação de décadas com a emissora. Na Globo, Tarcísio se tornou um dos principais protagonistas da dramaturgia brasileira, estrelando clássicos como Irmãos Coragem, 1970, Escalada, 1973, Roque Santeiro, 1985, Roda de Fogo, 1986,
Fera Ferida, 1993, O Rei do Gado, 1996, Hilda Furacão, 1998 e Páginas da Vida, 2006, entre outras. Cada uma dessas novelas construiu um arquétipo de Tarcísio: o herói romântico, o vilão carismático, o patriarca rígido, o homem que se redime. Curiosidade sobre o ofício. Tarcísio adorava contar que, em sua carreira, decorou mais diálogos do que muitos atores mexicanos que usavam teleprompter. Ele dizia com orgulho que era o cara que mais decorou palavras no mundo, só na televisão tendo mais de 60 trabalhos entre novelas, minisséries, seriados e telefilmes. Cinema, além da TV. Enquanto era visto todos os dias na tela da televisão, Tarcísio também se destacava no cinema brasileiro, principalmente nas décadas de 1970 e 1980. Sua estreia no cinema foi em 1963, com Casinha Pequenina, ao lado do ator comediante Mazzaropi, um jeito nada óbvio de começar carreira no cinema, unindo drama e humor. Entre os filmes mais marcantes estão Quelé do Pajeú, 1969, que misturava faroeste brasileiro com drama social. Independência ou Morte, 1972, épico histórico sobre a independência do Brasil, em que atuou com um grande elenco guiado por Júlio Bressani, O Beijo no Asfalto, 1981, baseado na peça de Nelson Rodrigues, Boca de Ouro, 1990, adaptação de outra obra de Nelson Rodrigues, E Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo, 2011. Um raro filme mais leve e irônico na fase final da carreira. Curiosidade. Em muitas entrevistas, Tarcísio dizia que o cinema exigia um controle maior do corpo e do rosto, enquanto a TV pedia mais energia e ritmo. Ele via as duas linguagens como complementares. O cinema, mais estático e simbólico, a TV, mais direta e imediata. Curiosidades pouco conhecidas. Você sabia? 1. Memória de ouro. Tarcísio não era só um galã bonito, era um dos atores que mais decorava texto no Brasil. Ele mesmo contava que, em muitos trabalhos, lia o roteiro uma vez, anotava as ações principais e dali por diante aprendia todas as falas sem depender de teleprompter. 2. Do sonho diplomático ao palco. Como já mencionado, ele queria ser diplomata, mas uma reprovação no Instituto Rio Branco mudou o rumo da vida. Em vez de encarar como fracasso, usou isso como um empurrão para encarar o teatro e a TV com total seriedade. 3. Fazendeiro disfarçado de ator. Em parte da vida adulta, Tarcísio investiu em uma fazenda no interior de São Paulo, em Salgueiro, onde cultivava cana-de-açúcar e outros negócios rurais. Ele chegou a dizer que se a atuação não desse certo, teria sido um agricultor bem-sucedido. 4. Fã de leitura e cinema clássico. Fora das câmeras, Tarcísio era um leitor voraz, com um gosto forte por literatura brasileira e internacional, além de ser aficionado por cinema europeu e clássico de Hollywood. Esse gosto aparecia em entrevistas, em que ele citava autores como Machado de Assis, Dostoiévski e cineastas como Orson Welles. 5. Humor irônico sobre a velhice. Em uma das últimas entrevistas, ele falava com humor sobre a idade. Dizia que quando conquistava um papel, tinha que convencer o diretor de que ainda conseguia andar, falar e não se perder no estúdio. A influência na teledramaturgia brasileira, Tarcísio Meira não criou um modelo só, mas vários. Ele ajudou a moldar o que o público entendia por homem maduro na TV. Em Irmãos Coragem e Escalada, foi o mocinho romântico. Em Roda de Fogo, o anti-herói ambicioso. Em O Rei do Gado, o patriarca de forte personalidade, quase um rei do seu próprio mundo. Em Páginas da Vida, o pai enfrentando dilemas familiares e emocionais. Esses papéis falavam com o Brasil que crescia economicamente, mudava nos costumes e se via pela primeira vez retratado em grandes novelas com rostos conhecidos.
Tarcísio era um dos poucos atores que conseguia transitar entre o romantismo ingênuo e a frieza calculista, sem parecer artificial. Outra marca foi a capacidade de manter relevância por décadas. Enquanto muitos galãs dos anos 1960 e 1970 sumiram da cena, Tarcísio Meira continuou aparecendo em novelas das décadas de 1990 e 2000, adaptando o estilo, mas mantendo o carisma. Vida pessoal. Filhos, religião e segredos. Tarcísio e Glória tiveram 2 filhos. Tarcísio Filho, que seguiu a carreira artística, tornando-se também ator, e Pedro, que escolheu um caminho mais discreto. A relação entre pai e filho ator foi marcada por respeito, mas também por uma certa distância profissional. Tarcísio sempre dizia que não queria abrir portas com o nome próprio, preferindo que o filho construísse carreira por mérito. Sobre religião, Tarcísio nunca foi de grandes manifestações públicas, mas sempre demonstrou ligação com o catolicismo e valores morais tradicionais. Isso aparece em entrevistas, em que ele fala de família, de educação, de manter o respeito pelo público e até em papéis que discutem temas como culpa, redenção e perdão. Curiosidade mais íntima. Amigos próximos comentam que, apesar de público e carismático, Tarcísio era reservado em excesso quando se tratava de assuntos pessoais, como doenças, finanças ou problemas familiares. Ele preferia manter o foco no trabalho e deixar a vida privada longe dos holofotes. Há últimos anos e o fim da história, Tarcísio Meira continuou trabalhando bem depois da aposentadoria oficial, que muitos atores tomam. Em 2015, por exemplo, participou de Os Experientes, série que retratava a vida de idosos, tema que ele abraçou com humor e seriedade. Em 2016, esteve em Pega Pega, mostrando que ainda sabia interpretar papéis mais leves e com bom timing cômico. Ele morreu em 12 de agosto de 2021, aos 85 anos, em São Paulo, vítima da Covid-19. Sua passagem foi cercada por declarações de colegas, fãs, diretores e até de telespectadores comuns, que diziam perder não só um ator, mas um pedaço da própria infância e juventude. Uma das últimas frases sobre ele, dita por um crítico, resumiu bem: Tarcísio Meira não construiu apenas personagens, construiu famílias brasileiras inteiras ao redor da TV. Obrigado por estar aqui. Se inscreva no canal e deixe seu like. Comente abaixo o que você acha desse artista impressionante. Não tenho outras palavras a dizer a não ser obrigado, obrigado e para sempre.